Oi, pessoal! Hoje eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre um tema que está sendo muito conhecido hoje, né? Nos dias atuais, através da internet. E, assim, a maioria das pessoas acho que já ouviu falar sobre o assunto, algumas não, mas é um assunto bem interessante, né? Em que as pessoas têm pesquisado bastante sobre isso. E, assim, eu gostaria de dar um alerta, né, aos cristãos, aqueles que buscam estar no caminho da verdade, né, seguir realmente o que Jesus ensina. E o próprio Jesus diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através dele, da pessoa dele. Ele se intitula como o próprio caminho. Então, a internet, ela nos possibilitou a oportunidade de termos o conhecimento de muitas coisas que outrora nós não tínhamos conhecimento. Eu mesma sou uma das que se beneficiaram muito com a internet, porque a internet é hoje uma porta aberta para quem busca conhecimento, para quem busca ter um verdadeiro aprofundamento em vários assuntos, né? Vários assuntos da ciência, da teologia e tudo mais. Só que é um caminho de mão dupla. Tanto você pode se encher de conhecimento e se fiar dele, quanto você pode entrar por caminhos que até parecem direitos, mas que na verdade são caminhos tortuosos, certo? E é sobre esse cuidado que nós devemos ter. É sobre isso o nosso alerta hoje, certo? E o assunto que nós vamos tratar aqui é sobre física quântica, né, que está sendo muito comentado e muito falado pelas pessoas que procuram um autoconhecimento, inteligência emocional, lei da atração, quem nunca ouviu falar, né, aqui na internet sobre isso. Então, é sobre esses temas que nós vamos conversar um pouquinho. Só para definir para vocês, de uma forma bem simples, a física quântica ou mecânica quântica, né, como os cientistas, os físicos chamam, é o ramo da física que estuda o comportamento da matéria e energia na escala atômica e subatômica. E ela se difere da física convencional. A física quântica, ela vai nos revelar um mundo de partículas, os elétrons, os nêutrons, os prótons e assim por diante, certo? Muitos cientistas, eles buscam por esse conhecimento há muito tempo, né? Ao longo da história, existem vários relatos, né, de experimentos científicos, né, e de estudos aprofundados sobre o assunto. E nós temos aqui no Brasil o acelerador de partículas, chamado Sirius, que ele fica em Campinas, São Paulo. Isso prova, né, que em todo o mundo existem cientistas que estão comprometidos a estudar profundamente essas partículas. E fora do Brasil, o mais conhecido que temos é o Grande Colisor de Hadrons, que ele é localizado no CERN. O CERN é uma organização europeia para pesquisa nuclear e ele fica na fronteira entre França e Suíça. E o que esses físicos eles buscam encontrar, buscam descobrir, na verdade eles buscam retirar o véu, né, que separa o mundo material do mundo espiritual. Eles buscam descobrir a matéria escura, ou seja, o mundo quântico, ele é nada mais, nada menos que o mundo espiritual, certo? E é o que esses cientistas, eles buscam com afinco, né, cada vez mais descobrir novas coisas e adentrar nesse mundo. Só que o perigo está em você buscar um conhecimento sem a autorização e sem a companhia daquele que tem todo o poder, né, todo o domínio sobre terra, céu. Eles buscam retirar o véu, né, que separa o mundo material do mundo espiritual. Isso é uma prática um tanto perigosa para aqueles que têm segundas intenções, ou seja, que as intenções não são para o reino dos céus, certo? Nós vivemos num mundo de ilusões, onde as pessoas, geralmente, certo? Elas são regidas, dominadas pelo seu ego, certo? Então, esse é o perigo. O perigo aqui é você adentrar no mundo espiritual
sem o devido consentimento ou sem a devida presença, né, do Espírito Santo ou do Senhor Jesus, que é quem faz esse suporte, né, para nós, porque o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz é quem nos dá o poder para que nós possamos buscar conhecimento do alto, e podermos elevar a nossa vida, o nosso nível espiritual, e podermos alcançar uma vida com abundância, uma vida com paz, uma vida com amor genuíno, certo? Eu quero deixar um versículo aqui com vocês. Se encontra aqui em Tiago 4, quer dizer, perdão, 1 Timóteo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É uma responsabilidade muito grande o serviço do reino, porque nós estamos aqui a serviço, quem é cristão, essa é uma mensagem para cristãos, e quem está aqui tem uma responsabilidade muito grande de passar aquilo que realmente importa, ou seja, a verdade, e que as pessoas possam entrar pela porta da salvação das suas almas, através do verdadeiro e vivo caminho, certo? Outro versículo que eu quero deixar aqui com vocês, está logo aqui em seguida, em 2 Pedro 2, versículo 1, diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamentos, heresias de perdição e negação ao Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição ou perdição. Aqui é um versículo bem importante que vai dizer exatamente o que eu estou querendo falar para vocês aqui. Quando nós retiramos o Senhor Jesus da equação das nossas vidas, do centro das nossas vidas, tudo desanda. Porque existe uma linha muito tênue, muito fina, entre o caminhar com Deus e o ocultismo. Por que eu vou falar isso? Porque muitas vezes o homem, por querer alimentar o seu ego com coisas materiais, ele vai em busca de informações, beber de outras fontes, buscar práticas que não convêm com a palavra de Deus, e acaba entrando, sem perceber, sutilmente no mundo de ocultismo. Ou seja, é o mesmo pecado original, aquele que a serpente chegou para Eva e ofereceu a ela um conhecimento oculto, que não estava apto para eles naquele momento. E aí eles, com os olhos egóicos, né, eles tiveram aquela curiosidade e aquela vontade de conhecer algo que não era para eles naquele momento. E o que acontece? Veio a queda. Veio o despencar de dimensões. Eles saíram de um lugar elevado e adentraram na terceira e quarta dimensão, que é o mundo material. É o mundo que nós vivemos hoje, onde muitas pessoas, elas vivem iludidas com o que é palpável, com o que é material, que na verdade é um mundo ilusório. Isso não quer dizer que o ilusório ele não existe. A gente não pode negar que o material existe, certo? Mas o ilusório significa que não é eterno, que tem começo e tem fim, certo? Tudo aqui nessa dimensão tem começo, tem meio e tem fim. Então é ilusório, certo? Depende do tempo para que exista. E o nosso Deus, ele é atemporal. O mundo espiritual é um mundo atemporal, certo? Então, o perigo aqui, ele é claramente você seguir qualquer prática que Jesus não está no centro, certo? Esse é o perigo. Esse é o alerta para nós cristãos. Nós que buscamos uma vida de autoconhecimento, uma vida sem, vamos dizer assim, sem traumas, sem medos, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, essa busca diária que nós temos que ter um cuidado, certo, gente? Para não adentrarmos em lugares ocultos e que não condiz com a palavra de Deus. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu posso, né, ter esse discernimento? O discernimento, ele vem com o Espírito Santo. A partir do momento, por isso que é importante, estou aqui com a Bíblia aberta, por isso que é importante você buscar uma vida
com Jesus, né? Andar nos caminhos dele, buscar o governo do Espírito Santo, para que você possa ter discernimento daquilo que você está a praticar ou está a fazer. Uma das práticas, né, muito ensinadas é a prática de meditação, que quando nós fazemos ela segundo a vontade de Deus, porque a vontade do nosso Deus é que nós possamos ter uma alma curada, certo? Uma alma que possa escutar a voz dele, porque uma alma ferida, ela não escuta a voz de Deus, ela tem barreiras nela que não dá para ouvir a voz de Deus. Ele fala o tempo todo, mas aquela alma não escuta, certo? Tem até um ditado que diz, curados curam e feridos ferem. Então, a prática da meditação, ela é uma prática poderosa, certo? Quando se alinha com o conhecimento da palavra de Deus, que é a nossa regra de conduta e fé, quando ela se alinha com oração, certo? E com uma vida de santidade. Nós devemos buscar. Então, devemos buscar essa vida com santidade, né? Nos afastar daquilo que fere a santidade de Deus, ok? Muitas práticas que as pessoas estão procurando hoje, como gurus, mantras, que eles não sabem nem de onde vem, qual a intenção do espírito daquela pessoa, se configuram como práticas ocultistas e que às vezes as pessoas caem sem perceber. E o que eu quero falar aqui da meditação cristã, ela é uma meditação possível, certo? Onde você vai buscar a sua cura interior através do Senhor Jesus. O Espírito Santo vai te possibilitar você conseguir ser curado nas memórias, né, do seu passado, se resolver com o seu passado, viver uma vida completamente com presença, né, aqui no presente, porque o presente, ele é o aion de Deus, é o presente do Deus eterno para nós, porque é no presente que nós podemos construir o nosso futuro, certo? Não tem como você viver ou no passado ou no futuro. Se você vive ou no passado ou no futuro, você não consegue viver o seu presente, então você não cria algo novo, você vive um ciclo de repetição, certo? Depois eu vou falar mais um pouquinho com vocês aqui sobre o tempo, que as pessoas não têm noção, muitas vezes, do tempo, passado, presente, e vivem nessa fuga do tempo, que é viver com memórias traumáticas do passado, com raiz de amargura, com desilusões, e muitas vezes são bastante ansiosas, porque vivem um futuro que ainda nem existe, e que ficam criando na sua mente, e acabam vivendo aquilo que elas não querem viver. Porque nós atraímos para nossas vidas, não aquilo que queremos, mas aquilo que realmente somos, certo? E outra coisa, né, que eles falam muito aqui na internet é sobre a lei da atração. E muitas vezes as pessoas têm usado muito isso, gente, para, vamos dizer assim, para o seu próprio ego. Porque o nosso ego, ele é, na verdade, um subproduto da nossa alma, ok? E não é que a gente vai negá-lo, não é que nós vamos negar as partes de nós que são sombrias, porque todos nós temos sombras de personalidade. Não é que nós vamos negar, mas nós vamos e temos o direito de levar nossas emoções e nossos pensamentos cativos ao governo do Espírito Santo. Tá aí a chave. A chave não é negar o nosso ego, a chave é levá-lo cativo ao governo do Espírito Santo, para que ele trabalhe segundo a vontade do nosso Deus, que ele tem para nós, entendeu? Porque essa guerra constante, da qual eu já falei aqui, ela é uma guerra entre o Espírito e a carne, e é uma guerra que cada um de nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. Nós não somos os nossos pensamentos e nem as nossas emoções. O nosso eu verdadeiro é o nosso espírito. E o nosso espírito, quando estamos ligados com o Pai das luzes, lembra? Que nele não existe sombra alguma de variação. Nós é que temos essas variações, essas sombras de variações, mas ele não tem. Ele é imutável, entendeu? Então, quando estamos no espírito, ligado com o Pai das luzes, o nosso espírito, gente, tem acesso a toda a informação que nossa alma, o nosso corpo precisa. Basta entrarmos em alinhamento com Deus, com a sua boa, perfeita e agradável vontade, para podermos ter uma vida plena aqui nessa terra, que é totalmente possível, certo?
E é exatamente sobre isso que eu quero dizer mais uma vez aqui para vocês. Tenham cuidado com qualquer prática que tira o Senhor Jesus do centro. Aquelas práticas que dizem, você vai conseguir tudo com a lei da atração, você vai conseguir o que você quiser. Tenha cuidado. Muita gente está buscando isso pelo seu próprio ego, para satisfazer o seu próprio ego. Isso trará destruição, como eu li aqui, em 2 Pedro 2:2. Isso trará destruição para essa alma. Porque o que nós temos que guardar, gente, não é o que é material. Não devemos ajuntar tesouro aqui na terra. Nosso tesouro ele tem que ser eterno. Tem um versículo que fala isso, Jesus fala isso. Não ajunteis tesouros na terra. Certo? O nosso tesouro é muito mais rico, muito mais poderoso. É porque as pessoas, as mentes egóicas, elas acham que o que é mais importante é o material. Por isso essa guerra, né, dentro de cada um de nós. E é por esse sentimento egóico que são levadas a práticas ocultas, certo? Não é que a lei da atração é uma prática oculta. O oculto é você usar o seu ego para fazer essa prática. Ou seja, desejar aquilo que vai lhe destruir futuramente. Ok? Muitos vivem nisso, viu? Muitos aí hoje desejaram fama, desejaram sucesso, e foi a causa das suas verdadeiras quedas. Muitos deles ainda nem conseguiram se levantar, porque não suportavam a fama. Devemos confiar, gente, na vontade de Deus para nós, certo? Porque tudo acontece na hora certa e no momento certo, ok? Eu vou deixar mais um versículo aqui. Está lá em Mateus 6, versículo 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas são estas? Ou seja, de que maneira nós estamos olhando para o mundo? Com os olhos bons ou com os olhos maus? Isso aqui é a verdadeira lei da atração. O que tem ocupado os nossos pensamentos? Porque os pensamentos geram as palavras geram as ações geram os hábitos. O que tem ocupado as nossas emoções? Certo? A palavra de Deus diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que é bom, nisso pensai. Não existe manual mais perfeito do que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus para ter uma vida boa, perfeita e agradável. É nesse ponto que eu quero chegar para vocês. Se nós colocarmos em prática a palavra do nosso Deus, nós vamos conseguir atrair para nós uma vida de abundância, certo? E é o que eu desejo para você hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco esse alerta que eu quis passar aqui para vocês. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada um de vocês, certo? Em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Fiquem com a paz do nosso Deus, certo?